O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, fez mais uma determinação em relação àquela suspeita de que não parlamentares, inclusive presidentes de partido, no caso Valdemar Costa Neto, do PL, estão destinando ou direcionando emendas, sendo que isso é ilegal, porque a própria PF aponta, e o regimento do Congresso também, que apenas parlamentares podem destinar emendas parlamentares, como o próprio nome já sugere. Ontem, aqui na Globo News, no Estúdio I, da Andréa Sadi, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que é investigado nessa suspeita, disse que essa indicação não tinha problema. Ele disse exatamente o seguinte, que está reproduzido aqui na decisão, que outros presidentes de partido, assim como ele, também indicam emendas parlamentares. A partir dessa entrevista, vamos mostrar agora o trecho da decisão, o que o Flávio Dino fez. Ele pediu, então, que todos os presidentes de partido do Congresso, em até 10 dias, expliquem como é essa destinação que o Valdemar Costa Neto falou ontem aqui na Globo News e qual seria o embasamento legal dessa indicação. Então, ele pede para que em 10 dias, 21 partidos do Congresso Nacional deem essas explicações ao Supremo Tribunal Federal. São todos esses que estão aqui e ele fala o seguinte, que pede explicações e intima os presidentes de todos esses partidos políticos com representação no Congresso, todos esses que estão aqui, para que no prazo de 10 dias úteis prestem informações acerca da eventual definição, gestão, distribuição, operacionalização de emendas parlamentares por parte da presidência dos partidos políticos. Em especial, deverão esclarecer os seguintes pontos. E aí eu vou pedir, gente, que melhor para a gente sublinhar e colocar aqui para o assinante ver, a gente sobe essa página e aí tem o paponto dessa explicação que o Dino quer dos presidentes dos partidos. Ele fala, se o presidente do partido dispõe de cotas, reservas ou qualquer outro mecanismo de alocação de emendas parlamentares, em caso positivo, qual é a natureza, a finalidade e a abrangência dessas emendas, a quem compete autorizar e deliberar sobre o uso das emendas. Qual é o fundamento jurídico normativo que embasa essa prática? Esse ponto aqui é importante porque ele não existe e foi, inclusive, citado na decisão anterior. Pela regra atual, quem não é parlamentar não pode destinar emenda. O instrumento por meio do qual tais mecanismos são formalizados. Tem isso em norma, em ata? Como é que o presidente do partido coloca num papel que ele está indicando politicamente, sem ferir a lei, uma emenda parlamentar? E, por último, o procedimento efetivamente adotado para definir e destinar esse dinheiro por parte dos presidentes dos partidos. E aí ele termina dizendo, essas informações, ora requisitadas, são relevantes para subsidiar a definição de providências eventualmente necessárias ao aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares. E aqui um ponto importante no fim, a fim de garantir o cumprimento das decisões do plenário do Supremo. Além da literalidade da decisão, das palavras do ministro que a gente traz para vocês, aqui tem um ponto, um contexto objetivo. Desde 2022, o Supremo Tribunal Federal decidiu, o Congresso Nacional, emenda parlamentar é dinheiro público, então tem que ter rastreabilidade e transparência. Tem que dizer para onde vai e tem que estar num plano de trabalho, qual que é a obra que está sendo feita, que é o básico da gestão do dinheiro público. E aí, voltando aqui à decisão, é exatamente isso que ele está, então, garantindo aqui e reforçando em relação a esse assunto. O Flávio Dino tem tomado várias decisões sobre isso. Queria ouvir o Walter Mairovich sobre esta última. Hoje, Flávio Dino determinou que os presidentes de todos os partidos com representação no Congresso forneçam mais informações sobre o direcionamento das emendas parlamentares para os municípios. Os dirigentes de 21 partidos têm o prazo de até 10 dias úteis para enviar essas informações. Na decisão, Flávio Dino cita uma entrevista do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que falou que considera, entre aspas, natural a interferência de dirigentes partidários na definição das emendas parlamentares. Em entrevista à Globo News, Valdemar disse, abre aspas, quem tem condições de enxergar a situação nacional? O presidente do partido. O deputado só cuida do estado dele e das cidades dele. Flávio Dino, lembrando aqui, já tinha determinado o bloqueio de 119 milhões de reais em bens de Valdemar, apontado pela Polícia Federal como responsável por gerenciar a destinação de emendas parlamentares
parlamentares, mesmo sem ter o mandato. Ele não foi eleito para cuidar do dinheiro público. Ele não tem este cargo para cuidar do dinheiro público. Porém, ele é um presidente de um partido. E ele defende que os presidentes dos partidos possam escolher as emendas parlamentares. Aliás, o próprio Valdemar disse que não tinha dinheiro para pagar, que não tinha esses 119 milhões que o Dino bloqueou da conta dele. Estamos de volta já para quem estava conosco na TV. Flávio Dino tem razão aí nessa ação, professor Mairovitch. Quer dizer, os presidentes dos partidos podem definir emendas parlamentares simplesmente pelo fato de serem diretores nos partidos, dirigentes dos partidos? Olha, a decisão está corretíssima. Todo mundo sabe que é o deputado, o senador, ou seja, os deputados e os senadores são representantes do povo, tem procuração do povo, que é chamado de mandato popular. Os presidentes de partido não têm esse mandato. O que eu quero dizer, e resume bem uma frase que é da política italiana e que vem da política napolitana, que diz o seguinte, eu coloco entre aspas: não é o Peru que escolhe o dia do Natal, o dia do presente do Natal. Não é o Peru, não é o Valdemar, não é o Eduardo Cunha. Eles não têm mandato, eles não têm legitimidade constitucional. No resumo, é isso, Fabiola. E quem gostou, não é o Peru que escolhe o presente de Natal. O ministro Flávio Dino está dizendo o seguinte: lá em 2022, o Supremo julgou esse tema das emendas porque não eram, naquele momento se chamava de orçamento secreto, porque não se tinha nenhuma informação sobre para onde esses recursos, que não eram recursos das emendas individuais dos parlamentares, para onde esses recursos estavam indo. Então, se provocou o Supremo Tribunal Federal disse que isso era inconstitucional. A partir de então, se trava ali uma grande guerra entre STF e o Legislativo. Se chega a esse meio termo, que é a previsão dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que se exige que tenha rastreabilidade e a publicidade desses repasses. O que significa isso, Lívia? Significa que é preciso dizer para quem está indo, como está indo e quais os valores. O que ele está dizendo agora é que esses presidentes de partidos, e aí ele usa o exemplo do Valdemar, eles estão burlando a determinação do Supremo Tribunal Federal lá de 2022. E aí o ministro olha com lupa para esse tema e começa a fazer uma espécie de varredura no pagamento dessas emendas. São milhões de reais. E aí vale ressaltar o seguinte: você imagina se as lideranças partidárias estão interferindo no dinheiro das emendas parlamentares, você imagina com o recurso do fundo partidário e fundo eleitoral, que também são bilhões de reais. Nesse caso aqui deste ano, fundo partidário e fundo eleitoral juntos são 6 bilhões de reais. Então é importante a gente pontuar isso, porque Flávio Dino está fazendo uma varredura, quer respostas e quer que aquela decisão de 2022, que ela de fato seja cumprida. Na própria decisão item 3, para quem está conseguindo organizar aqui no telão, o trecho que nós estamos destacando, o item 3, o ministro até justifica por que ele adotou essa postura nessa decisão de hoje, de pedir essas informações para esses representantes dos 21 partidos como representação no Congresso Nacional. Ele destacou, inclusive, uma entrevista concedida pelo próprio Valdemar Costa Neto ao programa Estúdio I, da Globo News, em 14 de julho de 2026, na qual, indagado se dirigentes partidários interferem na destinação de emendas parlamentares, ele respondeu afirmativamente. Na ocasião, afirmou ainda que outros presidentes de partido também indicam emendas parlamentares. Então, com base nessa afirmação de Valdemar Costa Neto, que estava falando sobre o caso dele, mas Exato. disse que outros presidentes também fazem isso, houve essa decisão de hoje do Dino. E ele repetiu isso, ele deu entrevista aqui também para o SBT News, ele foi repetindo isso com a maior naturalidade, como se não houvesse nenhum problema em ele, como liderança partidária, fazer essa definição. Não há um regramento sobre isso. E a gente vem contando, como você falou, né, a grande distorção que foi criada a partir de 2015 com esse formato de pagamento de emendas parlamentares. Dino diz o seguinte: eu não esqueci esse assunto, o Supremo deu uma determinação
Constituição, que era sobre essa transparência, sobre dar rastreabilidade, e estão burlando isso. Agora a gente precisa voltar para o eixo e reorganizar esse tema e esse assunto. Ele não está dizendo que os parlamentares não vão poder seguir fazendo essas indicações, que seria o mais correto. É bom dizer aqui, né? O Supremo Tribunal Federal, ele chega no caminho do meio para não comprar uma briga muito grande com os parlamentares, mas o que acontece hoje, quando a gente conversa com técnicos dos ministérios, é uma grande distorção em relação ao orçamento público, Lívia. E aí eu continuo, item 4, depois que ele faz menção a essa entrevista de Valdemar Costa Neto, o ministro continua dizendo o seguinte: o senhor Valdemar Costa Neto é um político de destaque e preside um dos maiores partidos brasileiros. Logo, as suas afirmações públicas merecem atenção. Caso procedentes, constituem uma novidade relevante nesses autos, que, tramitando desde 2021, não contém registro dessa modalidade de emendas ao Orçamento Geral da União, isto é, emendas de titularidade ou cedidas aos presidentes de partidos políticos. Eu estou sem a decisão de ontem, mas também acho que nem vale a gente destacar o que nós já destacamos ontem. Mas o ministro foi muito claro, Nath, nós já falamos sobre isso aqui. Hoje, quando a gente olha para a Constituição, embora não haja um regramento talvez muito claro sobre presidentes não terem essa prerrogativa, também não há uma prerrogativa de que eles façam isso. Hoje a Constituição é muito clara de que é prerrogativa de parlamentares, deputados e senadores nas mais variadas esferas, não no caso de senadores, que é só a esfera federal, mas deputados estaduais também, vereadores representando os municípios. Apenas esses políticos têm a prerrogativa de destinar emendas parlamentares, olhando para as emendas federais em âmbito nacional, deputados federais e senadores. Portanto, se um presidente de partido não está com mandato de deputado ou senador, constitucionalmente, e isso foi Flávio Dino quem colocou na decisão de ontem, em outras palavras, ele não poderia destinar essas emendas, a não ser que haja alguma mudança na Constituição, que aí são outros 500, os deputados e senadores se debruçariam numa mudança, numa proposta de emenda à Constituição, e aí seria uma outra discussão. Mas Dino deixou muito claro, nessa decisão de ontem e na de hoje, que essa guerra contra essa falta de transparência e regularidade na destinação dessas emendas, essa guerra vai continuar. Vai continuar, e me parece que os partidos também vão precisar organizar essas respostas e respostas contundentes, porque Flávio Dino, ao que tudo indica, ele não vai aceitar qualquer justificativa. E a demonstração dele de que ouviu Valdemar, ouviu as declarações públicas de Valdemar e de que não gostou, porque se ele pede para os outros partidos fazerem as suas manifestações em 10 dias, significa que tem algo errado com as declarações públicas de Valdemar Costa Neto. É isso que a gente vai ver os desdobramentos nos próximos dias. E a gente não pode deixar de citar, Lívia, porque vem se dizendo, o ministro Flávio Dino não está dizendo que aconteceram ilegalidades com essas emendas. Isso é verdade. Porém, a gente tem um retrospecto de operações da Polícia Federal, vamos relembrar aqui, contra parlamentares em vários estados, que aí sim, já olhando com lupa para a ilegalidade do pagamento dessas emendas, Lívia.